Meu nome é Fábia Karklin e eu carrego comigo outros nomes. Eu carrego Nogueira de Paula, eu carrego Parras, Palomino, Ananias. Eu carrego comigo umas terras vermelhas, umas terras molhadas. Eu carrego comigo uns barcos, pássaros, umas plantações, umas sementinhas. Mas não importa, meu nome é Fábia Karklin e a proposta é mostrar para vocês como eu crio, que é arte para mim, talvez. Provocar vocês a criar alguma coisa a partir de como eu crio. Essa é a ideia. Desde o envio do projeto, eu passei por muitos lugares, muitas casas. E quando caminhamos realmente, enfrentamos dia após dia toda uma série de despedidas. E aí eu fiquei pensando que para a elaboração dessa videoaula faria sentido trazer esses elementos desse deslocamento mais ampliado, com um foco especial no último deslocamento, né? Que foi em um bairro especial, em 3 bairros, mas assim, na cidade de São Paulo. Mas para a videoaula, então, eu entendi que faria sentido apresentar o deslocamento em Cabreúva, o período que eu fiquei lá, o deslocamento em Santo André, o período que eu fiquei lá, e o deslocamento em São Paulo, o período que eu fiquei lá, e também o deslocamento para Peruíbe. Falando de Cabreúva em primeiro lugar, Cabreúva foi uma permanência, foi onde iniciou o projeto, foi uma permanência partilhada pelo luto, né? Pelo luto de uma família que havia acabado de perder o pai e a tentativa de trazer vida para aquela experiência tão sofrida de perda, né? Então, as produções, as criações naquele espaço, as observações e escutas estavam muito ligadas à tentativa de mostrar que a vida pulsava ali naquele terreno. É um terreno muito próximo ao Tietê, poluído, e que teve uma não sei como falar isso, uma avalanche de terras, assim, não sei como fala, mas a terra tomou conta ali de um espaço da casa que era um antigo lago de carpas. Uma família oriental que tinha como hábito criar essas carpas, né? Desse antigo lago, e isso ficou muito vivo, muito forte, que ali havia muita vida, que eram aquelas carpas antigas que morreram soterradas, mas que deram vida para aquela terra, né? Em Santo André, eu me desloco então de Cabreúva para Santo André para enfrentar um luto meu, a perda da minha mãe, que eu já havia perdido, mas fui viver numa casa em que ela tinha vivido e numa cidade em que ela nasceu. Para mim foi muito importante esse encontro, foi um encontro com espaços muito verdes, com muita possibilidade, tudo muito já muito vivo, com muita vida, né? E um deslocamento com muita capacidade de criação. Santo André foi breve, foi um período breve, logo então fui para São Paulo, me desloco de novo para São Paulo, vou morar, que é a cidade em que eu nasci e cresci, e vou morar com uma família, 3 crianças e um casal. E nesse processo, todos na mesma casa, dividimos a casa, e nesse processo foi importante uma
experiência de escuta da infância, né? De escuta das novidades, dos encantamentos, das leituras de mundo, das durezas, das irritabilidades, né? Então, uma infância muito vibrante, né? Com muitas camadas, eram 3 crianças, né? Com muitas especificidades, como toda criança, né? A vida cotidiana é assim revestida pelas qualificações que nós atribuímos às pessoas pelas quais nós cruzamos. Um halo emocional atravessa todas as trocas e apoia-se nas entonações de voz, na qualidade da presença, nas maneiras de ser, nas encenações de aparência. As trocas de olhares são as mais significativas. O olhar testemunha, o olhar confisca. Há também o olhar errante através da multidão, a emoção secreta de um flané. Há uma ressonância misteriosa, uma intimidade imediata. O olhar testemunha. Importante falar de São Paulo, de um aspecto específico de São Paulo, que é a característica do território, né? Além da casa em que eu convivi, tem esse território muito múltiplo, que é um território com muitas igrejas católicas, com muitas igrejas de matriz oriental, casas de santo de matriz africana, academias diversas, academias de luta tradicionais, grupos de luta mais novos, mais recentes. Enfim, é um bairro com uma característica de presença muito grande, com muita gente na rua, com espaços de encontro muito expandidos, né? Então, as praças tem gente, mesmo a pracinha de esquina ali do metrô. É um bairro com muita vida. E durante esse percurso de trabalho, nesse período, eu ouvi várias vezes que Euá estava presente. E eu não sabia nada de Euá. E fui descobrir que ela era, então, a Senhora das Possibilidades. E aí fiquei pensando como seria o encontro entre a Senhora das Possibilidades e Ogum, Senhor dos Caminhos. Como seria a neblina, Euá, e o ferro, que reluz, como a neblina impacta um caminho. A simplicidade da aparência dos gestos do boxeador não pode ser mais enganosa, longe de serem naturais. O fluxo do cotidiano, com suas escansões costumeiras, tende a ocultar o jogo do corpo na apreensão sensorial do mundo ambiente ou nas ações realizadas pelo sujeito. Situar o corpo através das pulsações da vida cotidiana implica insistir na permanência vital de suas modalidades próprias, de seu caráter de mediador entre o mundo exterior e o sujeito. Mediador entre o mundo exterior e o sujeito. A experiência humana, qualquer rosto insólito que ela assuma, repousa inteiramente sobre as operações do corpo. Direto, uppercut, jab, gancho, direto, uppercut, vai, cruzado, jab, direto, uppercut. Corpo no momento oportuno, avançando um passo, com os joelhos levemente flexionados, o queixo encostado nos omoplatas, alinhar as mãos, o ombro para diante, virar o pulso no sentido do ponteiro de um relógio de 45 graus. Durante o desenvolvimento dessa videoaula, eu pensei em qual era o meu método de trabalho. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma assim sistematizada. E aí eu partilho com vocês 9 pontos. Um ponto seria o primeiro, o deslocamento. Está disposta ao deslocamento e está disposta a se relacionar com o inesperado. Um segundo ponto seria a observação dos espaços e de você mesma nos espaços. De que maneira o teu corpo atravessa os lugares ou ele não pode atravessar. Que outros corpos atravessam e que não podem atravessar. Quem são essas pessoas que estão ao teu redor, compartilhando esse mesmo chão. E estabelecimento de algumas relações e com a perspectiva mesmo de aprofundamento dessa relação no futuro, se possível. Um terceiro ponto seria como você se sente nesses espaços, seria a sensação, né? Como
como seu corpo tá nesse espaço, como ele pisa, como ele respira, como ele tá, como é a pele, como é a audição, que cheiro, enfim. E também nessa perspectiva ainda de manutenção das relações já iniciadas num primeiro momento de deslocamento. A ideia é que a gente sempre se desloque, não necessariamente pela mesma rua, pela mesma estrada, mesmo trajeto, mas que se desloque com frequência no território. Num território que pode ir se expandindo aos poucos, mas aos poucos ele vai se fechando também. Um quarto momento seria a anotação e também a solicitação de impressões sobre a sua presença no espaço e nas relações que você passou a estabelecer naquele momento. A tentativa de estabelecimento de troca, de conversa, de escuta, de entendimento de quem está ali, de quem estava antes, de quem chegou agora, como a cidade mudou, como o espaço está diferente ou não, como está igual. Como você é vista naquele espaço. O quinto momento seria procurar em coisas que você já leu, em coisas que você já viu, em espaços que você já traçou ali, alimento para esse novo processo. Então pode ser uma bibliografia, pode ser música, pode ser uma conversa antiga guardada, ou uma conversa retomada com alguém, ou um sonho. Eu me alimento muito dos sonhos, eu sonho muito e me alimento muito deles. E dos sonhos dos outros, eu partilho sonhos muito, né? E gosto de como as partilhas de sonho acontecem. Eu usei algumas referências, entre elas o Breton e o Bachelard. As referências vão estar ali na descrição do vídeo. Mas eles falam, o Breton menos, né? Porque o Breton vai discutir o corpo. Mas o Breton fala um pouquinho da casa e ele chama o Bachelard para conversa, né? E o Bachelard fala bastante, né? Da casa, uma casa concha, de uma casa ninho, enfim. Então, um pouco esse corpo que se desloca dentro de uma casa, quando a casa tem espaço para se deslocar entre os corredores, dentro de um mesmo quarto, ou num único espaço, se é um único espaço a casa, os cheiros, a presença dos ruídos, os encontros entre esses corpos que habitam essa casa, o interno e o externo, a parte... a casa que é considerada esse espaço que guarda o corpo, ou os corpos. E aí penso também nesse que não é guardado por casa nenhuma, né? Esse que está do lado de fora e que mora na rua e que não tem uma casa em que se guarda, mas ele cria um ambiente do seu entorno, o seu pedaço de existência, uma delimitação com as coisas que tem, ou às vezes só com o próprio corpo, um corpo que vai se expandindo com coberta, com o que for possível, para garantir um espaço de proteção, de vida mesmo, né? A casa como proteção. E aí a casa pode ser essa casa da rua mesmo, essa casa a casa real construída, ou uma casa da urgência, né? Como pensar esse corpo que tem resíduo, ruído, esse corpo que pode ser atravessado e esse outro que não pode ser tocado. Porque mais do que chegar ao limite de um corpo, hoje me parece que ganhar limite. O ninho, como toda imagem de repouso, de tranquilidade, associa-se imediatamente à imagem da casa simples. A casa ninho nunca é nova. Nas imagens aproximadas do ninho e da casa, repercute um componente íntimo de fidelidade.
Se aprofundarmos um pouco os devaneios em que nos vemos diante de um ninho, não tardaremos a deparar com uma espécie de paradoxo da sensibilidade. O ninho, compreendemos imediatamente, é precário e, no entanto, desencadeia em nós um devaneio de segurança. A resposta a esse paradoxo é simples. Revivemos, numa espécie de ingenuidade, o instinto do pássaro. Assim, contemplando o ninho, estamos na origem de uma confiança no mundo. Recebemos um aceno de confiança, um apelo à confiança cósmica. O pássaro construiria seu ninho se não tivesse seu instinto de confiança no mundo? Um sexto momento seria a revisão do material já levantado. Então, se você desenhou durante o percurso, se você fotografou durante o percurso, ou depois, num processo mais particular, tudo aquilo que foi produzido, pensado, é interessante que seja retomado num segundo momento. Então, no momento em que você pode anotar em qualquer um desses momentos, você pode desenhar em qualquer um desses momentos, você pode fotografar ou pode recortar uma imagem de algum lugar, ou pode fazer um pequeno vídeo. O que você produz necessariamente pode ser muito variável, mas o importante é que você tenha registros desse processo de deslocamento, sejam áudios que você grave. No meu caso, eu produzi fotos, produzi desenhos e produzi textos. E aí esse sexto momento é um momento bastante delicado, que é o momento de revisão desse material todo. O oitavo momento é um momento de elaboração mesmo, de estabelecimento de relações, de realmente avaliar o que você recebeu de outras pessoas, as histórias que você recebeu, avaliar as trocas que você fez, não avaliar no sentido de se foi positivo ou negativo, mas avaliar como é que isso vai se incorporar no processo. E aí um novo momento seria a finalização em si mesmo, é o resultado final, é a divulgação do trabalho, e aí é a abertura de um novo processo a partir disso também. E aí pensar nessa imagem aproximada do ninho, desse ninho entrelaçado, né? Um ninho de folhas secas e restinhos de coisas, né? Tecidos, enfim, porque os pássaros constroem com muitas coisas, não só com as folhinhas e tal, né? Pensar que nessa aproximação a gente não vê uma parede sólida, a gente não vê para além da fragilidade disso, eu estou tentando pensar o quanto que talvez nesse meu desejo de traçar rotas e caminhos e riscar esse chão andando e desenhando esse percurso o tempo inteiro e trazendo comigo pequenas coisinhas, será em que medida eu não estou tentando construir um ninho ampliado, um ninho que não seja só para mim, né? Uma cidade aninhada, talvez, uma cidade nascedouro, sei lá, algo assim. De alguma maneira, acredito que o vídeo foi capaz, né? A videoaula foi capaz de mostrar como o meu trabalho ele é cíclico, ele é com muitas camadas, meu corpo chega à exaustão, adoeço. Enfim, é isso. Eu espero que tenha sido interessante andar comigo por aí, nesse meu processo, que é também uma loucura, um devaneio, e que vocês possam ter entrado um pouco nessa casa tão pequena, mas tão cheia. Obrigada.